Wellington Menezes de Oliveira, 23 anos, entra para a história como autor do maior ato violento e criminoso da história do Brasil. A exemplo do Wellington Menezes de Oliveira, o mundo está cheio dessas atitudes. Nos Estados Unidos, por exemplo, quase todo semestre, nos deparamos com esses atos de violência dentro de escolas, dentro de universidades. No Brasil, o primeiro caso com essas características aconteceu há 12 anos, quando o então estudante de medicina, Matheus Meira, invadiu um cinema, portando uma submetralhadora e disparou contra várias pessoas que assistiam a uma sessão do cinema, e o resultado todos nós conhecemos. Agora foi o Wellington Menezes. Deixou uma carta, um misto de religiosidade, rejeição a crianças, via impureza nas crianças. Enfim, não se pode ainda, pelo menos segundo as análises dos psiquiatras, determinar um perfil além de um psicopata, um esquizofrênico. Efetivamente, na chamada sociedade pós-moderna, o que leva a que o homem seja capaz de tamanha barbárie como esta? É para discutirmos os vários aspectos desse ato de violência que chocou o país, que chocou o mundo na semana que passou na Escola do Rio de Janeiro, que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET. E para discutirmos estes assuntos, nós trouxemos, dentre aqueles que compõem a nossa equipe, as pessoas mais indicadas para aqui analisarmos e tentar nos ajudar a entender um pouco desse fato. O sociólogo, o professor Francisco Moreira, sociólogo, cientista político, que nos ajuda a refletir sobre os temas aqui propostos. O historiador, educador, o professor Rui Martinho Rodrigues, que também integra a nossa equipe. O também professor, especialista na área do direito eleitoral, um observador, portanto, privilegiado do comportamento humano, que é o professor Djalma Pinto. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você assinante apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Se você assinante ligou agora, obviamente que o programa não poderia deixar de se ocupar hoje de refletir este assunto que chocou o Brasil, porque não há precedente na história do país, que chocou o mundo pela característica de crueldade, a violência embutida. Estou me referindo à invasão à escola no Rio de Janeiro, em Realengo, onde aquele rapaz de 23 anos apenas, o Wellington Menezes de Oliveira, assassinou. Até quando gravávamos o programa, 12 já haviam evoluído para óbito, todos entre 10 e 15 anos, mas tem ainda outros 10 hospitalizados e que não se sabe efetivamente o grau, quer dizer, a gravidade do problema de cada um. Professor Rui, sob o ponto de vista da história do Brasil, o último caso que a gente registra com essas características foi registrado em São Paulo há 12 anos, quando o então estudante de medicina, o Matheus Meira, invadiu um cinema durante a sessão e, portando uma submetralhadora, disparou a esmo em direção aos que assistiam ao filme. E eu, nesse instante, não lembro qual o número de mortos, 4, me lembra aqui o professor Moreira, e outros tantos feridos. Este, agora, perpetrado
pelo Wellington Menezes de Oliveira, tem características completamente diferentes. Ele invadiu uma escola, escolhia suas vítimas, preferencialmente do sexo feminino, atirava na cabeça de cada uma delas, nos homens atirava, quer dizer, em outras partes do corpo, tanto é que o maior número, quer dizer, de mortos é do sexo feminino, são 10, as meninas entre 10 e 15 anos, apenas 2 meninos do sexo masculino. Qual é a sua interpretação, como disse, para atos dessa natureza que a sociedade brasileira não registrava até então? Repercutindo o acontecimento, a imprensa hoje menciona casos mais recentes, casos posteriores ao do cinema de São Paulo, um no interior do Rio Grande do Sul, um no interior de Minas, um no interior da Bahia. De menor repercussão, porque com um número muito menor de vítimas. Um psiquiatra comentava o fato hoje pela manhã na imprensa, atribuindo essa conduta a um quadro psicótico e dizendo que o quadro psicótico não guarda relação com a experiência de vida, com as relações, com a vida de relação, com a vida social do agente desse ato, né? Que, portanto, se distingue de outros quadros, de outro tipo de violência. Esse tipo de violência aí não se confunde com a violência urbana habitual, com os homicídios ligados ao tráfico, com os homicídios ligados ao latrocínio, ou com os crimes passionais envolvendo amores mal resolvidos e tal. Esse é um quadro típico de uma patologia psiquiátrica, né? E o que se pode pensar é que os pacientes acometidos dessa patologia estejam sendo motivados ou despertados para esse tipo de ação em função dos precedentes. Né? Pessoas que tinham essas patologias não tinham despertado ainda para a possibilidade de praticar esse tipo de violência. E na medida que isso acontece e é divulgado, as pessoas que têm essa patologia se motivam para isso. E é muito difícil se evitar a divulgação, né? Porque é um fato de uma repercussão que não choca todo mundo. A imprensa está ressaltando que tinha médico traumatologista que é acostumado a ver desgraça chorando, porque realmente o quadro foi dantesco. E não pode deixar de se repercutir. Veja, nós mesmos aqui estamos falando do assunto, né? Embora a gente tenha consciência de que quanto mais se fala num assunto desse, mais se pode direcionar as mentes doentes para esse tipo de conduta. Se bem que aqui nós estamos tentando entender, quer dizer, e passar para a sociedade, quer dizer, um entendimento que possa, inclusive, de alguma forma, levar a que fiquemos mais atentos a certos comportamentos diferenciados, muitas vezes dentro de nossas próprias residências. E não poderíamos nos furtar a isso. E não poderíamos deixar. O que a gente pode dizer? Pode dizer que é preciso ter mais cuidado com os pacientes portadores de quadros psiquiátricos graves. Não é? As famílias precisam ter esse cuidado, os profissionais talvez devam ter atitudes mais impositivas com relação aos pacientes desse tipo e às famílias que têm pacientes desse tipo. E também com relação às medidas de segurança das escolas. Ô, professor Moreira, como sociólogo, qual é a visão que você tem e que pode nos colocar aqui agora para uma atitude como esse, repito, levando-se em consideração as manifestações de um comportamento numa sociedade pretensamente pós-moderna, se assim podemos chamar, fanatismo religioso, ideológico, político, ou apenas um quadro, apenas não, que não é apenas, é muito grave, um quadro psiquiátrico, quer dizer, de esquizofrenia, como os especialistas do Brasil inteiro estão, nesse instante, a se apoiar? Olha, realmente, Arnaldo, é um quadro que choca, que a gente fica às vezes, perplexo diante de um quadro desse. E é muito difícil de você compreender, de você tentar explicar, né, pelos parâmetros, por exemplo, sociológicos, né? Eu acho que realmente, não tem uma explicação que não vá pela via da psiquiatria, da psicologia, para poder tentar compreender
isso, né? Eu acho até que a gente deve ter uma certa cautela com relação ao tratamento que deve ser dado a isso, né? Tudo indica que existem elementos, né, como o Rui já colocou, ou seja, ele, vamos dizer, foi estimulado, né, pelas experiências anteriores, principalmente que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, né, e na Europa em alguns casos. Quer dizer, isso... Você fala das influências externas. Externas, né? Perfeitamente. Aquilo que você, que é visível nessas sociedades já, onde esses fatos são mais corriqueiros, acontecem com mais frequência, né? A gente não tinha experiência, quer dizer, desse naipe, né? Tem alguns casos que foram registrados na história, mas eram muito pontuais, não tinham a expressão que esse tem, né? O que ele representa, né? Eu acho que a gente tem que analisar isso com muita cautela do ponto de vista, né, até de você vai divulgar, tem que chamar a atenção, né, das autoridades, mas ao mesmo tempo como é que você vai fazer o controle sobre isso, quais são os meios que a gente dispõe hoje, a não ser, né, tudo que se disse dele até agora, né, que era uma pessoa calma, que tinha alguns problemas que era introvertido, né, mas que não tinha chegava... Tinha problemas de introspecção, havia, mas não tinha de relacionamento com as pessoas. Perfeitamente. Todas as pessoas que o cercavam dizem que ele não tinha problemas aparentes, quer dizer, né, ao mesmo tempo, a própria questão da entrada na escola já se reclamou muito da questão da segurança, né, que é uma questão que hoje está na ordem do dia, todo mundo fica preocupado com essa questão da segurança, aonde você deixa seu filho, que é um lugar onde você espera que ele esteja em segurança, né, e acontece um fato desse, quer dizer, os pais, de uma maneira geral, todos hoje devem ter uma preocupação a mais com relação a isso, né? Então, as escolas precisam melhorar essa segurança, mas ao mesmo tempo, né, o caminho que ele faz, ele era um ex-aluno da escola, ele procura uma professora, né, e fala para poder adentrar. Não desperta, portanto, nenhuma desconfiança. Não tinha, assim, uma atitude que realmente as pessoas vissem nele um perigo, né, o que ele representasse naquele momento. Daí porque a polícia está trabalhando muito fortemente também com a ideia da premeditação. Né, mas isso tem todas as características de que ele premeditou o crime, claro. Né? Djalma, historicamente, sempre que se quis explicar certos fenômenos sociais, ainda que isoladamente como um desse, se tem como senso comum a ideia de que isso é coisas de países subdesenvolvidos, de terceiro mundo, de sociedades atrasadas. Esses casos invertem essa lógica e mostra que não, porque as maiores, barbáries cometidas sob o ponto de vista individual, notadamente em escolas, em universidades, em centros, portanto, de aprendizado, de preparação do homem para a vida, acontecem nos Estados Unidos, que é, portanto, uma sociedade a mais desenvolvida, pelo menos assim é aceita no mundo inteiro, né? Se não uma das mais desenvolvidas. No Brasil, ao contrário, país de terceiro mundo, sempre, como disse, tentou explicar suas mazelas com esse subdesenvolvimento, isso felizmente não ocorria. É um fenômeno novo, do final do século XX, da última década do século XX, com mais exacerbação na primeira década do século XXI, como estamos verificando agora. Qual é, então, a tua percepção para isto? Todos os ângulos... Se não é cultural, se não é de atraso, o que é? É um episódio deplorável e ocorrido numa escola, onde o pai leva o filho para adquirir o saber, praticado por um ex-aluno, quando se busca motivar os ex-alunos para voltarem à sua escola para terem uma integração e passar o seu aprendizado, sob todos os ângulos, lamentável. Agora, o problema no Brasil, no momento em que o Brasil proíbe a venda de armas, porque você tem essa tragédia repetida nos Estados Unidos, por exemplo, é um lugar onde todo mundo tem acesso a armas. E ocorre no Brasil exatamente quando há proibição, no momento que todo cidadão está proibido de comprar armas. É uma situação muito triste, que reflete, por outro lado, também uma motivação
para se discutir o lado dessa patologia. Ele é um psicopata, esse cidadão. O que significa ser um psicopata? Uma pessoa incapaz de se colocar no lugar de outra pessoa. É um homem profundamente injusto. Por quê? Porque também não foi capaz de minimizar a dor daquelas pessoas que ele iria provocar. Quantas mães, quantos pais, quantos lares ficaram realmente entristecidos, traumatizados por conta dessa anomalia, dessa aberração que esse cidadão praticou. Então a sociedade precisa refletir. Os gregos utilizavam a tragédia para a reflexão, para a propagação da educação. Então nós temos que tirar dessa situação algumas reflexões. Primeiro, o que significa ser um psicopata? Aquele que é incapaz de se colocar no lugar do outro. Esse cidadão causou dano porque tirou a vida de pessoas. Quantos usam o poder para tirar dinheiro da saúde, para tirar dinheiro da educação, da segurança? Quantas pessoas já não morreram vítimas de buracos nas estradas porque os dinheiros foram desviados e as obras não foram bem realizadas? Então nós temos que buscar convergir para aprimorar essa ideia da solidariedade que a Constituição consagra. E através dessa motivação de colocar o ideal de justiça, minimizar até nesses psicopatas essa ação profundamente nociva para que um ato dessa natureza não venha a se repetir em outros estados ou em outros locais. Bom, pelo que vocês expuseram aqui nesse primeiro bloco, fica claro que a questão não é política ideológica, mas a questão também não é de violência urbana, porque foge completamente às características dessa violência urbana, e escola, até onde sabemos, nunca foi local para ser guardado por um aparato policial. Muito pelo contrário. Portanto, as escolas vão continuar sendo como são. No máximo, com 1 ou 2, 3 guardas municipais, depende da localização, muito mais com o intuito de preservar o patrimônio do que os alunos, porque a escola tem essa característica. Portanto, não está também muito claro ainda se é uma manifestação fanática, religiosa. Também não está. Embora tenha indício aqui e lá. Então, o que é? Até que tentaram caracterizar por isso, né? Inicialmente, mas não... Resultado das relações interpessoais, da chamada sociedade pós-moderna. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para o assinante que ligou agora, nós estamos discutindo, como não poderia deixar de fazê-lo, este fato lamentável que comoveu o Brasil, comoveu o mundo, pois foi perpetrado contra crianças completamente indefesas, confinadas em salas de aula numa escola do Rio de Janeiro. No bloco anterior, eu encerrei dizendo isso, que eu poderia depreender das palavras de vocês que não era uma questão política ideológica, como a gente vê, por exemplo, no Oriente Médio. Também não é uma questão com características claras religiosas, como a gente também vê nos países também do Oriente Médio. Mas tem características de outros fenômenos acontecidos, por exemplo, na sociedade americana. Não é também um fato que se possa atribuir à violência urbana, porque foge completamente aos parâmetros dessa violência urbana, como nós entendemos do ponto de vista da sociologia e mesmo do nosso cotidiano. E escola não é local para ficar guardada sob um aparato policial. As escolas vão continuar sendo como são. No máximo, sendo guardada por 1 ou 2 seguranças, o patrimônio físico e não as pessoas. As famílias têm a escola ainda como um local, quer dizer, tranquilo, intocável. Não. E este fato, por ser um fato isolado, pudesse dizer assim, reforça bem o que estamos dizendo. Então, o que é isto, professor Rui? Aqui se atribuir, com que variáveis podemos incorporar nesse instante, como disse, nessa perspectiva de uma sociedade pós-moderna, a partir, vamos admitir aqui, do individualismo cada vez mais verticalizado entre as pessoas? Eu não quero me atrever
mergulhar fundo no campo da psiquiatria, que não é uma área que eu domino. Não é essa a nossa área, né? Mas o que os psiquiatras que têm se pronunciado têm dito que ele era não um psicopata, mas um psicótico. E o psicótico não é apenas, como o psicopata é uma pessoa que apenas não é capaz de ter empatia, de se identificar com o outro, como dizia há pouco o nosso mestre aqui, Djalma Pinto, e que não absorve os valores da sociedade, os valores morais. O psicótico tem a peculiaridade de ter fantasias e acreditar realmente nessas fantasias. Diferente do neurótico, que tem fantasias, mas não acredita nelas. Finge que acredita, mas não acredita. Delírios, né? O psicótico acredita mesmo. Então, parece-me que o fenômeno que está havendo é um direcionamento das pessoas que são acometidas dessa patologia para esse tipo de conduta. Porque sempre houve pessoas com essas patologias que não são patologias sociais, são orgânicas. E não se direcionavam para isso. E agora estão sendo direcionadas para isso. E foi oportuno também um pronunciamento aqui do nosso mestre do lado sobre, e que está se voltando a falar nisso, sobre o acesso a armas. Que é uma análise muito equivocada, porque você olha, os Estados Unidos têm 1/3 a mais do que a população do Brasil. Nós temos 3/5 da população americana. E eles têm muito mais arma do que no Brasil. E eles têm 15 mil homicídios por ano. E nós temos 45 mil, 50 mil homicídios por ano. Nós temos 3 vezes mais homicídio do que os Estados Unidos, tendo uma população muito menor e tendo muito menos armas. Então, esse raciocínio imediato, direto e ingênuo, ou de má fé, porque também há quem aproveite essas coisas para fazer demagogia, de que são as armas que causam os crimes. Quem causa os crimes não são as armas. Quem causa os crimes são as pessoas que manipulam as armas. Então, é bom a gente deixar bem claro... que a facilidade de acesso às armas é um elemento indutor, não se pode descartar, para que essa violência possa ser potencializada. Né? Esse argumento falece quando a gente observa estatisticamente a disponibilidade de armas nas sociedades e a incidência de crimes. Seja de um país para outro, seja no mesmo país. Você vê, por exemplo, no Brasil, onde tem mais armas disponíveis, a população possui mais armas, é no Rio Grande do Sul, e tem o menor índice de homicídio do Brasil. Então, essa relação é sempre inversa. E isso aí é uma patologia mesmo. O que é preciso se saber é o que está direcionando essa patologia para esse tipo de conduta. E aí vem o efeito de demonstração. Né? A gente sabe que as patologias são influenciadas pelos precedentes. O suicídio, por exemplo, é proibido divulgar suicídio, porque sempre que a imprensa divulga um suicídio, pessoas que já estão à beira do desespero atravessam essa linha do desespero. Esse é um assunto que eu quero deixar para o último bloco, que eu vou colocar exatamente até que ponto as pessoas, digamos que sofrem dessas patologias, têm essas patologias latentes, podem ser influenciadas, digamos, por essa espetacularização que se faz hoje. Se pode pensar também é que esses jogos de games e tal, que só é matança, matança e matança, estejam direcionando quem já vive no limite do desequilíbrio. Porque, claro, que uma pessoa que não tem uma patologia dessa não é porque brinca, que todos nós brincávamos de matar índios e bandidos, todos nós aqui matamos milhares de índios e bandidos nas nossas brincadeiras infantis e não viramos bandidos. Né? Mas se a pessoa já tem a patologia, aí a coisa muda. Ô, professor Djalma, há um aspecto que eu queria colocar aqui. No caso desse rapaz, que é o Wellington Menezes de Oliveira, ele está morto e, segundo a versão aceita, ele suicidou-se logo em seguida, que é uma característica também de quem comete esse tipo de crime. Desespero total. Quando você retroage a 12 anos e pega, quer dizer, o caso do Matheus Meiras no cinema, esse rapaz foi julgado, condenado a 120 anos e está preso. Portanto, o Estado não o considerou um doente, pois se assim o fosse, não teria ido a julgamento, teria sido tratado, né, no manicômio, enfim, nos setores especializados. Este rapaz, ao cumprir 30 anos, conforme a Constituição, né, ele virá para o convívio da sociedade daqui a pouco. Nesse caso do Menezes, como disse, não há porque ele mesmo suicidou. Mas como é que o Estado deve tratar, na sua concepção, a partir do aprendizado que se pode tirar isso aqui, quer dizer, elementos com certos comportamentos nitidamente desviados a partir de agora? Repito, porque eu lamentei, por exemplo, ouvir uma declaração de um governador do estado do Rio de Janeiro, usando palavras, inclusive, assim,
além de serem palavras de baixo calão, para usar o lugar comum, que não diziam absolutamente nada. Esse bandido, este covarde, aquilo outro. Quer dizer, não é isso que se espera de uma autoridade representante do Estado. E não era isso. Né? Não Pois era é, isso. e não era um era paciente esse. psiquiátrico. É. Né? Então, qual é, na tua percepção, como que o Estado, aqui compreendendo as nossas instituições, deve se portar ante um fato como esse a partir de agora, nessa perspectiva de um comportamento dessa sociedade dita pós-moderna? Olha, em primeiro lugar, esse cidadão, ele é doente, ele tem uma doença mental, doença psíquica. Então você olha duas pessoas sentadas em determinado local, você não sabe qual é a pessoa que é feliz ou que é infeliz ali, qual é a pessoa que tem problema psicológico. Então isso é uma situação que precisa ser examinada à luz da própria coletividade, no sentido de que, por exemplo, essa discriminação, que, pelo que ele voltou para a escola. Por que ele voltou para a escola? Por que esse ato não foi praticado no outro canto? Ele foi exatamente lá onde ele recebeu o saber. Não estará ali uma frustração, uma discriminação, ou ele não foi vítima do chamado bullying? Qual é a maneira que está sendo trabalhado isso na escola, no sentido de buscar elevar a autoestima de cada pessoa que já tem uma predisposição ou uma deformação interior? Como é que a sociedade está tratando isso? Uma sociedade que cultiva excessivamente a beleza, o dinheiro, os bens materiais, em detrimento dos valores. Então, eu acho que é um momento de reflexão e se começar a ter campanhas institucionais e toda a mídia, todos os segmentos passarem a se preocupar com essa perspectiva de buscar formar as pessoas com essa ideia de se preocupar com o outro, que ainda assim, quando a pessoa for vítima de deformação psíquica, ela terá ainda um abrandamento dessa sua predisposição para provocar tragédia enlutando famílias que não tem nada a ver com a sua situação de deformação interior. Professor Moreira, de novo eu volto aqui para a percepção, a visão da sociologia, que incorpora vários outros valores na questão das relações sociais, que perpassa a simples relação de convivência e incorpora valores, sejam eles deformados ou não, a depender do indivíduo, do ponto de vista do observador. Ora, o professor Moreira, o Djalma acaba de mencionar o bullying. Todos nós aqui fomos crianças e estudamos em escola. E todos nós fomos, em maior ou menor grau, vítima do que hoje se conhece com esse nome bonito, uma expressão tirada do inglês, bullying. Trocamos tabefe, fomos perseguidos por colegas nos apelidavam, nos faziam 1001 chacota, para usar uma expressão do nosso terreiro aqui. O Rui me faz aqui um sinal que eu não consegui entender. Tinha uma maneira de bater no outro com as mãos fechadas, assim, chamava Maria Maluca. Pois Maria Maluca, dava-se no ouvido, telefone, enfim. E nunca isto, na nossa infância, né? Eu não lembro, puxando daqui da memória, e sou já um jovem senhor de 56 anos, não lembro de nenhum caso desse tipo provocado por esse bullying. O cara vinha, me apelidava, eu dava um tabefe dele, ele dava outro. O que é isso? Por que essa exacerbação a partir desse novo comportamento que se chamou de bullying nessa sociedade pós-moderna? Isso efetivamente detona, é motivo para causar essas reações? Olha, na verdade, por isso com a devida venda dos psicopedagogos aqui, que eles não me venham interpretar mal. Na verdade, eu acho que é por isso que eu disse, né, a gente precisa ter cautela nessa hora, né? Porque é extremamente complexo, né? Quer dizer, eu acho que a questão do bullying, você traçou muito bem essa questão, né? Nós no colégio, né, éramos vítimas inclusive daqueles maiores, né? Principalmente quem era pequenininho, tampinha, magrinho, esses é que sofriam mesmo na mão daqueles mais fortes e tal, que aproveitavam às vezes para tirar aquilo que eles sofriam em casa, em você. Quer dizer, isso era uma coisa que era tratado, né, mais ou menos com uma certa normalidade, né? No máximo hoje, acontecia 3 bolos
em cada mão, quando a professora era informada, porque nessa época existia a disciplina palmatória. Né? Então, hoje é que isso está sendo tratado de uma forma diferenciada pelos psicopedagogos, pelos psicólogos, que mostram, às vezes, a gravidade que isso pode ter na vida de uma criança, Ou talvez, de um jovem. Ou, se você me permite uma parte, ou talvez esteja se criando, fabricando a gravidade. Porque, como o Arnaldo descreveu, nós levávamos aia, nós levávamos tabefe e reagíamos quando podíamos ou não, e não me consta que houvesse alguém tão traumatizado a ponto de querer massacrar pessoas. Né? Ou podíamos reagir direcionando a reação a quem tinha agredido. Não... Éramos vítimas e algozes ao mesmo tempo. Agora, o que está acontecendo é que hoje tem um entendimento de que qualquer brincadeira de mau gosto é uma ofensa terrível que traumatiza para o resto da vida. Se você convencer a pessoa que ela vai ficar traumatizada para o resto da vida, ela fica medo. Né? E está se criando uma sociedade intolerante. Porque os nossos pais, os mais velhos, nos orientavam com relação a apelidos e vaias e essas coisas, era que a gente não desse importância a isso, porque se desse um apelido colava. Pegava. É? Hoje estão orientando as crianças a dar atenção e valorizar isso. Rui, na verdade, eu acho que também tem um aspecto dessa sociedade moderna, ou pós-moderna, como o Arnaldo está colocando, que é muito mais o fato de, por exemplo, a ausência da família, a ausência dos pais. E os psicopedagogos vão ocupando esse espaço, né? Então, aí você disse, está criando, quer dizer, essas condições hoje, né, elas terminam influenciando para que você crie, por exemplo, vamos dizer, uma sociedade, né, que vai cada vez mais manifestando esse tipo de coisa, mas é a ausência da própria família. Quer dizer, você vê o caso dele tem aspectos ligados a isso. A pessoa que perdeu o pai era adotado, perdeu o pai e a mãe recentemente, morava só, tá certo? Quer dizer, e aí, todo esse cenário, né, realmente pode criar problemas que levam a ter uma posição psicótica. Eu acho que o professor Moreira toca num ponto fundamental, o problema da família. Os estudiosos dizem que a educação, 30% compete à escola, mas 70% compete à família, compete ao pai e compete à mãe. Então, o acesso à sociedade contemporânea, o filho não tem a mesma assistência por diversas razões que no passado ele recebia do pai e da mãe. Tinha muito mais fortalecimento no seu interior a partir da sua casa do que hoje na sociedade contemporânea. Então, isso gera uma vulnerabilidade que, associada a uma determinada patologia psíquica, pode desencadear fenômenos dessa natureza. Está muito claro que escola nenhuma, nem no passado, nem no presente e provavelmente nem no futuro, formará o homem cidadão para a vida. Formação cidadã para a vida é da família. A partir de dentro de casa, pelos valores que Perfeito. Incorpora, desde os mais emblemáticos. Se você tem um filho que vai para a escola nos primeiros anos de vida, aos 3 anos, e esse filho começa a chegar em casa com um brinquedinho que você sabidamente percebe que não é dele, porque você não o comprou, não deu. E você, como pai ou como mãe, não se digna voltar à escola com o seu filho, com aquele brinquedinho, procurar a coordenadora, a professora, identificar de quem é para fazer o filho devolver, eu estou falando de uma coisa muito elementar. Mas as condições modernas é que não permitem, Isto a escola não identifica, quem identifica são os pais em casa quando o aluno volta. Então a ausência do pai e da mãe. Isso é muito claro. Tem um dado só para, né, Rui? Os nossos pais faziam isso. A mãe, se você chegasse em casa com algo diferente, onde foi que você achou? Não é seu, volte, vai devolver. O pai, se você chegava em casa com um machucado, o pai queria saber como era que tinha sido, como é que tinha sido a briga, que não sei o quê. Né? Tinha pais que estimulavam que você não apanhasse mais, outros que diziam não se meta, quando dois querem brigar, quando dois querem um quer brigar, não briga. Equivocada. Né? Pois é, mas isso é uma coisa, né, que antigamente você tinha esse acompanhamento. Né? Que hoje a sociedade moderna, a luta pela sobrevivência dos pais quase não permite esse acompanhamento. Pois não, Rui. Só uma observação, eu acho que a análise que vocês estão fazendo é muito pertinente,
E é realmente isso que acontece no que concerne a essa violência urbana habitual. Isso aí é uma coisa completamente à parte e que é da esfera mesmo da psiquiatria. Bom, eu vou fazer mais um intervalo e na perspectiva das influências externas, quando voltarmos, eu quero colocar agora para que vocês lancem um olhar sobre a espetacularização na divulgação do fato. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Nós estamos pela FGF hoje discutindo este fato que ainda tem repercussão desde a semana que passou, que foi exatamente o assassinato daquelas 12 crianças, até quando gravávamos o programa, perpetrado pelo aquele estudante no Rio de Janeiro, o Wellington Menezes de Oliveira, que ganhou espaço da mídia no mundo inteiro. Eu quero agora pedir a vocês que a gente lance um olhar sobre, já que falamos no bloco anterior, sobre as influências externas que a criança recebe desde a mais tenra idade, sobre a importância da família, porque a escola não complementa e tudo. Nós temos aí um elemento, quer dizer, extremamente importante, disseminador de cultura, seja ela quaisquer que você possa entender como cultura, que é a mídia, notadamente a televisão, a mídia eletrônica ao lado das novas mídias, assim, chamada com o fenômeno das novas tecnologias da informação. Há vários estudos hoje mostrando que, sob o ponto de vista da violência urbana, a televisão, por exemplo, que não é este caso, a televisão, por exemplo, exerce um papel de influenciação negativo muito forte. Quando, por exemplo, um rapaz se sentindo desamado, sequestra a namorada e durante 3 dias fica com ela em cativeiro e a imprensa mostrando para o mundo inteiro, enfim. E aí ele acaba fazendo o que fez. Eu estou falando de algo que muito recentemente aconteceu no Brasil. Este caso não é um caso dessa violência urbana, mas outros psicóticos, ainda não manifestado, portanto, na doença, mas com esta doença latente, com estas características, embora o comportamento não predisposto. Isto, estão a assistir tudo isto aí. Eu queria colocar isso para vocês e vou inverter agora, vou começar com o Moreira. Qual é, Moreira, a tua percepção? Isto, porque noticiar o fato não se pode deixar de noticiar, óbvio. Noticiar é uma coisa, discutir sob o ponto de vista os mais variados, com o intuito de entender também é outra, espetacularizar, que é o que eu quero falar. Isso tem uma influência enorme. O fato que você citou, por exemplo, com relação à questão do jovem lá que pegou a namorada, sequestrou, ficou lá com ela em cativeiro durante algum tempo, isso está se reproduzindo de uma forma impressionante. Quase que diariamente você vê nos programas policiais esse tipo de atitude, tá certo? Agora, nesse caso específico que o Rui chamou a atenção, né, não é um caso, né, em que você pode tratar do mesmo jeito que você trata a violência urbana, né? Ele tem características, né, que são muito específicas. Aí o caso de você tirar o efeito de demonstração, né, realmente eu acho que se reproduz também na medida em que há características, no caso aqui do Brasil, do que a gente já viu lá fora, né? E aí o papel da mídia em divulgar, né, eu acho que é de fundamental importância. Não há como você não dar, né, expressão para um fato dessa natureza. Por outro lado, você tem aquela coisa que passa o dia todo, né, e aqui no Brasil isso tem se tornado quase que
aquele negócio repetitivo, se fala do mesmo fato o tempo todo, não tem novidade nenhuma, mas é como se houvesse é apenas pela audiência. Eu acho que você Né? coloca Pela muito bem. audiência. Não tem uma coisa, um fundamento para que aquilo seja. Né? Não há um tratamento da notícia, tá certo? No sentido de esclarecer, né? De levar informações que realmente venham ajudar a compreender o fato, a entender, né? A trazer especialistas. Olha, isso aqui é um fato que precisa ter um tratamento diferenciado, é preciso que os pais tenham isso. Não, nada, é só aquela coisa repetitiva. É precisamente essa fronteira entre o tratamento jornalístico e o sensacionalismo. Né? O sensacionalismo se caracteriza quando se fica repetindo a matéria sem acrescentar nada. Isso a gente vê muito. O fato né? já está na segunda semana e nós estamos assistindo as mesmas cenas, as mesmas matérias, os mesmos offs, com pouquíssimas variações, sem nenhum elemento novo. O fato de que é impossível ignorar um impacto, um episódio com um impacto tão grande, também foi muito bem colocado por você. Agora, o que é preciso é, como o nosso mestre aqui já lembrou, fazer como os gregos, usar a tragédia para tirar dessa tragédia alguma lição. Né? E as lições que poderiam estar sendo ressaltadas aí é que se precisa ter mais cuidado com pacientes que têm uma patologia tão perigosa, tão grave. E, por outro lado, fazer um link entre esse fato, que não é ligado aos outros fatos da violência urbana, mas também lembrar que as outras espécies de violência podem ser objeto de medidas preventivas. Né? E que exatamente essas medidas preventivas me parece que devam estar, como foi ressaltado aqui, já na esfera da família, da escola, das instituições que milenarmente tinham um papel no controle social. E que estão sofrendo uma erosão e uma desmoralização enorme. Só uma parte, olha, tem uma questão, por exemplo, antigamente, os jovens que cometeram algum tipo de delito e que estão sofrendo algum tipo de correção, para que esses jovens fossem para a rua, eles precisavam de um laudo técnico de um psiquiatra, de um psicólogo. De uma junta, né? Hoje vezes. Acabou isso. O juiz decide sem isso. Entende? Porque... mas então isso eu acho que... Há uma tendência hoje. E nesse caso, é um caso muito mais difícil de você ter um controle sobre isso. Tá. Moreira, mas... Vamos trazer para o eixo da questão da influenciação negativa, que a espetacularização da informação pode causar a outros potenciais, digamos, portadores de patologias como essa. Talvez a ênfase dos debates devesse se situar nas medidas preventivas e não no impacto. O que a gente vê é depoimento de familiares chorando, de pessoas que testemunharam o fato chorando, ou narrando detalhes, ou descrevendo os ferimentos das vítimas. E um doente quer isso mesmo. Um doente quer esse tipo de repercussão. E isso faz estimular um doente a procurar esse caminho. Então, acho que não devia se estimular os ferimentos, nem o impacto emocional das vítimas e dos familiares das vítimas. Devia se centrar o debate nas medidas de prevenção que podem ser tomadas. O professor Djalma, em maior ou menor grau, somos todos também, enquanto seres, possuidores de um sentimento, de uma certa morbidez. Um sentimento assim que temos uma certa atração pelo fatal, pela desgraça, tal, enquanto receptores de informação. Somos e não podemos negar isso. O problema, e isso não é nenhum mal, o problema é como é que você trata, como você, individualmente, internamente, quer dizer, este sentimento que lhe manifesta ou se manifesta em tragédias como esta. Os veículos, portanto, os homens que fazem os veículos, são possuidores também do mesmo sentimento, colocando-se num papel, quer dizer, inverso, que é o de transmissor e receptor ao mesmo tempo. Eu produzo a informação, essa informação, na hora da produção, conforme o meu sentimento, quanto mais espetacularizada, mais me satisfaz, e eu encontro, portanto, no outro este receptor também que se alimenta disso. Eu quero colocar nessa perspectiva para você, aqui, para você analisar. Nessa visão, há uma influenciação negativa para você? Olha, em primeiro lugar, a violência, ela gera audiência, fato comprovado. E também não há um compromisso de educação no sentido de minimizar esse potencial de violência da sociedade brasileira. Então, o que é que você percebe? É que
há um componente de estímulo à prática de novos fatos, porque realmente aqueles psicopatas que estão ali adormecidos podem, a partir dessa espetacularização, dessa ênfase que a mídia dá para o fato, eles podem também querer ocupar essa condição de ator, para ter também essa divulgação. Você percebe que muitas vezes o crime está sendo praticado em determinado local, com a divulgação da sua realização, começa ele a ser repetido, a ser imitado em outros cantos. Isso no caso é violência urbana, mas nesse fato aqui, Esse fato... é isso que eu estou querendo dizer, para os portadores de alguma patologia que nitidamente revelam um desvio de conduta, de comportamento pela psique individual do elemento. Aí a questão é como utilizar a mídia para desestimular novas ações, que eu acho que aí não tem havido essa preocupação, porque muito provavelmente outras pessoas com anomalias também quererão imitar esse cidadão, que nós vamos rezar para não acontecer. Mas o fato é que a violência devia ser tratada, examinada a partir desse fato, com essa crescente constatação da impunidade na sociedade brasileira. O cidadão pratica todo tipo de crime, ainda vai exercer mandato, vai exercer poder, estimulando na base da sociedade já outro tipo de violência em relação àqueles que também se sentem no direito de ser iguais, praticar crime sem ser punido, sem sofrer qualquer sanção. Tem a questão do efeito de demonstração, que eu acho que é interessante a gente fazer uma análise. Por exemplo, quem era essa pessoa antes dele cometer um crime? Um cidadão pacato, segundo os depoimentos, acima de qualquer suspeito. E totalmente... introvertido, sim. Anônimo, Mas, tá certo? Numa sociedade que também valoriza muito essa coisa da imagem, né? De você, quer dizer, se criou programas hoje para as pessoas se mostrarem, né? Se isso não pode ser um estímulo também, quer dizer, eu não estou querendo trazer a questão muito... notoriedade, né? A busca da triste notoriedade, né? E isso é um aspecto, quer dizer, ele não está, vamos dizer, tirando proveito hoje dessa notoriedade, mas se despediu da vida se fazendo alguém, né? Se Agora fazendo notório. O mundo todo sabe isso que é um fato. Esse é um importante. fato que a gente deve se preocupar com isso, quer dizer, se educa também para isso, quer dizer, hoje esse individualismo exacerbado, essa questão leva a esse tipo de doença também, é uma preocupação que eu acho que a gente deveria ter com relação a isso. Há aí um elemento, quer dizer, paradoxal. O suicídio, ele não é divulgado, né? Não é permitido, a imprensa evita, exatamente porque tem a consciência de que, segundo os laudos dos peritos na área, tem a consciência de que o cidadão potencialmente suicida, ao ser divulgado um suicídio, ele estaria sendo estimulado. Ora, se isto vale para o suicida, este rapaz, o Wellington Menezes, ele também se suicidou. Ou não suicidou? É uma forma de suicídio. Quer dizer, é um suicídio espetacular. Espetacular, pois é. Então, esse é um tratamento, eu estou colocando isso aqui porque eu sou um dos poucos, e meus colegas, obviamente, muitos dos meus colegas não concordam com essa minha posição, mas eu sou um dos poucos que se preocupa, já no exercício dessa atividade, com o mal que eu posso fazer na transmissão de determinadas informações. O problema não é transmitir o fato, é a angulação com que eu transmito esse fato, com que esse fato chega ao meu receptor e a forma como ele vai decodificar, porque ele é único nessa decodificação dessa informação. É por isso que eu estou trazendo esse olhar aqui de vocês, e desde já dizendo, sem querer culpar, dizer que é a imprensa responsável por isso. Não é isso, é tentar entender esse fato por outros aspectos. E até entender o papel da mídia, como é que ela deve intervir. E esse fato que o Arnaldo chamou a atenção, que esse paciente, esse doente, era um suicida. E, em geral, os autores dessas matanças suicidam. Inclusive aquele do cinema, ele diz que ele iria se suicidar. Não houve tempo, não houve condições para isso. Foi antes do tempo. Então tem essa relação. Não tem como o Estado intervir, Arnaldo, porque ele não cometeu antes disso nenhuma ação típica que permitisse a interdição da sua liberdade ou qualquer reação do Estado em relação à contenção do seu direito de ir e vir. Agora, ele depois é que veio exteriorizar essa patologia que pouca gente sabia. Talvez até a própria família, agora que começaram a linkar os fatos. Ele já tinha sido, inclusive, levado a tratamento e tinha recusado tratamento.
família sabia e procurou tratar. E é uma coisa muito difícil, o Arnaldo e o Moreira situaram um pouco a história do laudo para dar liberdade ao paciente. Isso é uma coisa muito difícil, porque esses pareceres psiquiátricos, a psiquiatria não é uma ciência exata. Então, um psiquiatra acha que deve soltar, o outro acha que não deve. Então, fica uma coisa confusa. E é realmente muito difícil você prender uma pessoa quando você não tem digamos, uma base de um conhecimento unívoco sobre isso. Se você tem um conhecimento frágil, polêmico, onde há divergências e você vai manter uma pessoa presa sob suspeita de que ela poderá fazer uma loucura dessa, fica muito difícil. A gente acaba tendo que soltar mesmo. Se bem que a evidenciação de fatos recorrentes com natureza, quer dizer, criminológica cada vez mais grave, mais exacerbada, hoje, nesse comportamento da sociedade, que eu digo dita pós-moderna, seja por violência urbana, assim conhecida e caracterizada, seja por manifestações patológicas, cabe também, no meu entender, à autoridade, quer dizer, judiciária, agir preventivamente. Melhor incorrer no erro de manter sob tratamento, e aqui eu não estou falando de prisão, porque quem é doente deve ser tratado. Melhor manter confinado, né? isto, sob tratamento compulsório. Alguém que, uma vez solto, poderá, uma vez solto, quer dizer, uma vez ganhando a sua liberdade, a sua alta hospitalar, poderá voltar a perpetrar os mesmos ou até mais graves crimes, melhor agir preventivamente do que incorrer também neste erro. Me parece uma questão de razoabilidade, de bom Agora, senso. Arnaldo, nós estamos vivendo um problema, acho que de uma dimensão muito séria. Porque, na verdade, quer dizer, nós estamos com as prisões lotadas, devia ter muito, pelos delitos que estão sendo cometidos, devia ter muito mais gente, né, nas prisões, e o Estado não tem condições, né, mínimas de dar um tratamento adequado a esses... Também, um tratamento compulsivo que confine o paciente, fica difícil de se impor isso para uma pessoa que apenas é introvertida e isolada. E que nunca teve um comportamento agressivo. E até mesmo os tratamentos psiquiátricos hoje, na contemporaneidade, eles já evitam o hospital, o confinamento. Eles são tratados pela família em casa e tudo como forma. Tal. Mas nós acabamos fazendo uma digressão, uma derivação, porque a proposta estava em cima do negativismo, que o espetáculo da informação, quer dizer, pode desencadear em outras mentes, quer dizer, doentias, chamemos assim. Acho que, inclusive, aproveitando a direção que você está dando, eu acho que não devia se quebrar o anonimato desses doentes. Para que outro que queira ganhar notoriedade, como o Moreira lembrou há pouco, ganhar uma notoriedade trágica por esse caminho, saiba que não vai ter notoriedade. Djalma. Já que você falou no direito penal aqui, Arnaldo, eu fato fiz também, um raciocínio apenas. Pois mas já que você saiu aqui do tema, o problema do Brasil é que há uma presunção de inocência tratada de forma até inconsequente. Enquanto não houver trânsito em julgado da decisão penal condenatória, o cidadão é inocente. E isso tem sido maximizado, inclusive no Supremo Tribunal Federal, por ocasião do exame da própria lei da ficha limpa. Que o cidadão, por exemplo, se esse cidadão que matou 15, se ele tivesse ficado vivo, ainda que ele fosse condenado no juízo de primeiro grau, à luz do entendimento do Supremo, ele poderia ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Ou seja, nós estamos na contramão da realidade que exige mais cautela e no tratamento dessas análises. Acabou derivando aí para outro programa que o tempo não é possível mais. Eu tenho que encerrar isso aqui. Essa é uma posição que o professor Rui Martinho Rodrigues... Não, todos os garantistas. Todos os garantistas que veio pelo... Mas nós voltaremos a ele posteriormente. E com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, lamentando que tenhamos que ter hoje tratado deste assunto que, como disse, comove o Brasil. Não precisa ser pai nem mãe de família para estar hoje consternado com o que aconteceu e rogar aqui, dentro do que fizemos no nosso esforço aqui, sem nenhuma outra pretensão, que nós não tenhamos que voltar a tratar de um assunto tão doído nesse instante, repito, para toda uma coletividade neste país e no mundo. A todos, muito obrigado e até lá.